Agora, 8 horas, 7 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E aos sábados a gente tem um pouco mais de tempo para debater e levar ao nosso ouvinte um pouco mais de informação sobre os grandes assuntos que têm mexido com o dia a dia de todos nós. Inflação, juros mais altos, expectativa de crescimento na economia. É isso que mexe, no fundo, com o nosso bolso. Por isso que a gente convidou para conversar conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes o professor da PUC de São Paulo, presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís Freitas, bom dia aos ouvintes e também quem nos vê pela internet. Muito obrigada, professor. Queria começar conversando com o senhor sobre inflação. Até que ponto o fenômeno mundial que hoje ocorre em alimentos pressiona a inflação de uma forma mais forte no Brasil? Como é que o senhor pode situar o Brasil hoje dentro dessa onda mundial que é de uma pressão nos preços das commodities? Sim, existe uma pressão internacional com o crescimento dos preços das matérias-primas, né? Basicamente alimentos, grãos, e isso tem sido um fenômeno que afeta a vários países. No caso brasileiro, isso é agravado pela existência também de poucos mecanismos de regulação do mercado, estoques reguladores, não temos políticas de estoques reguladores, nós não temos um combate mais efetivo ao poder de monopólio, oligopólio de empresas, quer dizer, poucas empresas que controlam os mercados. Então, isso acaba agravando o problema inflacionário. Outra herança que não conseguimos ainda nos desfazer é da chamada indexação, ou seja, é o reajuste automático, né, de preços, de contratos, que acaba perpetuando, elevando a inflação. E o resultado é que nós temos observado uma dispersão muito grande, ou seja, a inflação atinge praticamente a todos os preços e uma variação muito grande de preços entre os pontos de venda, né? Então, um mesmo produto pode ser encontrado com preços muito diferentes dependendo do local em que ele for comprado. Então, isso afeta a todos nós, mas afeta principalmente as pessoas de menor renda, porque para essas pessoas o peso dos alimentos, da energia elétrica, do gás de cozinha, dos combustíveis tende a pesar muito mais, né? Então é um mecanismo perverso que combina a inflação, o crescimento dos preços, o aumento do custo de vida, com uma situação de restrição da renda, seja pelo efeito pandemia que aumentou o desemprego e a crise econômica, né, que aumentaram o desemprego, reduziu a capacidade de geração de renda não só dos trabalhadores, mas também daqueles empreendedores, né, pequenos empreendedores, que em geral têm uma redução dessa atividade. Então é uma combinação muito difícil e cruel, exatamente com os menos favorecidos. Professor, bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria explorar um pouco mais o que o senhor falou sobre estoque regulador, né? Que não temos mais. Tínhamos, parece que qualquer economia decente tem um estoque regulador e nós não temos mais. Eu queria saber do senhor se isso foi uma decisão política, se é uma decisão política. E eu queria acrescentar um dado, eu estava vendo agora aqui, a gente tem orgulho, né, da nossa produção agrícola e tal. Eu estava vendo que o Brasil bateu um recorde histórico, agora em setembro, de exportação de carne bovina. 187 mil toneladas no mês de setembro. E isso apesar, né, professor, do embargo da China por causa da carne louca, enfim, com tudo isso nós batemos um recorde, o que nos satisfaz muito. Mas aí tem o outro lado, né? E aí eu vou me lembrar daquela foto do Jornal Extra, do tal do garimpo da fome, das pessoas pegando ossos num caminhão e tal, né, no Rio de Janeiro. Não é possível que estejamos falando do mesmo país. A história do estoque regulador foi uma decisão política, pura e simples, ou tem alguma outra explicação que, digamos, justifique isso, professor? Existe sim uma tendência, vamos dizer, nós estamos tendo, pelo menos nos últimos 5 anos, uma política econômica, ou gestores de política econômica, que são, vamos dizer, liberais, do ponto de vista do pensamento econômico.
aqueles que acreditam mais no mercado do que na intervenção do Estado, perfeito? Isso na contramão das melhores práticas internacionais. Então, isso foi um erro, né, que ao longo do tempo nós perdemos essa capacidade. Evidentemente que isso por si só não eliminaria o problema, ou seja, a existência de estoques reguladores, a existência de uma maior intervenção no mercado. Mas não há dúvida que isso amenizaria, porque, do contrário, o que acontece? Nós caímos na armadilha, né? Toda vez que a inflação acena para uma subida, você eleva os juros. Os juros, é claro, eles têm algum impacto sobre o controle inflacionário. Veja, mas com efeitos colaterais terríveis, porque a economia já está fraca. Se você eleva a taxa de juros, você vai encarecer o crédito, o financiamento, né? Vai tornar as coisas mais difíceis. Então, a combinação perversa de inflação com estagnação ou baixo crescimento se instalou na economia brasileira. E isso não será só resolvido pelas forças do mercado. Quer dizer, você precisa ter políticas públicas em todas as áreas, inclusive também na área fiscal, né, por exemplo, para que você, sim, restabeleça o controle dos preços, mas não inviabilize o crescimento da economia. Professor, o senhor toca num ponto importante, porque a gente começou a falar sobre inflação no Brasil e no mundo, e a inflação nesse momento é um fenômeno global, as consequências dela nos países são diferentes, mas o fenômeno é global. Agora, o Brasil tem usado essa receita de alta da inflação, alta dos juros, para refrear o consumo e ver se segura a inflação. Tem algum outro país fazendo esse mesmo movimento agora, professor? Eu diria que muitos países têm feito esse movimento parecido, né, de elevação de taxa de juros. Não está a combinação que precisa ser melhor dosada, vamos dizer, né, com relação ao tamanho da taxa de juros e o porquê que você utiliza a taxa de juros. Veja, se você pegar o script, eles estão cumprindo o script, porque o Brasil adotou há 20 anos que adota um regime de metas de inflação, né? Só que nós não tivemos ainda a ousadia, a coragem, né? e a influência para aprimorar, mudar esse sistema, porque ele é maluco. Então você tem uma inflação que é derivada de choque de oferta e você atua sobre os componentes da demanda, para uma economia que já tem uma capacidade de crescimento muito baixa, né? Tendo em vista os vários problemas existentes na economia brasileira. Então, como o Brasil é o país mais desigual do mundo, né? E nós temos muita gente, 90% da população brasileira, basicamente sobrevive, né? Tenta sobreviver, você vai levar uma combinação de fatores que leva a cenas dantescas que nós temos visto, como foi essa já citada aqui pelo Agostinho, de você ver as pessoas em busca de ossos, por exemplo, em busca de restos de carne nos mercados, nos açougues, para poderem sobreviver, porque elas não conseguem renda suficiente para ter uma alimentação decente. Então, é um quadro muito desafiador, né? Um quadro injusto com a maioria da população brasileira e que precisa ser combatido, né? Esse tem que ser um interesse dos poderes, do executivo, do legislativo, do judiciário e da sociedade brasileira. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, economista, presidente do Conselho Federal de Economia, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, se a alta dos juros, pelos motivos que o senhor já explicou para o nosso ouvinte, não é, nesse momento, o melhor remédio para a inflação, pode até ter efeito, mas gera consequências mais perversas do que o próprio remédio, qual que é a saída? Pois a saída é uma mudança da política econômica, algo que não ocorreu desse ponto de vista nos últimos 20 anos. Nós introduzimos o regime de metas de inflação ali por 99 e 2000 e convivemos com isso. Isso não é uma política econômica neutra. Ela, ao mesmo tempo que gera esse constrangimento, essa dificuldade,
essa injustiça com a população mais pobre, ela gera rendimentos muito elevados para o andar de cima, né? Todos que aplicam no mercado financeiro são beneficiados pela alta da taxa de juros, né? E o sistema financeiro também ganha com isso, porque ele é operador e intermediário desse processo, né? Então, não é uma política econômica neutra, ela é uma política econômica que favorece uma camada da sociedade, que é uma minoria, proporcionalmente, mas que tem um poder de influência muito grande. Então, esse discurso, né, da chamada austeridade, da chamada necessidade de elevação de taxa de juros, ganhou o discurso no Brasil, não é de hoje, e hoje ele é mais perverso, porque combina uma situação econômica, sanitária e social muito dramática, né, fazendo com que haja uma combinação muito desfavorável aos menos favorecidos. Professor, o senhor disse que os problemas são muito grandes na economia e não vai ser só o mercado, ele sozinho que vai resolver, vai equacionar tudo isso. E eu queria tratar de um assunto que é muito caro a cada um de nós, que é o aumento do preço do combustível, né? Que acaba mexendo com tantos outros preços também. Pelo que se sabe, o ministro Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tiveram reunião ontem, e parece que vão ter reunião esse final de semana também, para tentar encontrar algo parecido com uma solução, e parece que a tentativa de tornar o ICMS com um único valor, um valor uniforme, se é que isso é possível legalmente, né, para todos os estados, parece que não é. Mas eu queria destrinchar uma dúvida que eu tenho que eu não consigo resolver nunca, e acho que muita gente também. Ontem nós ouvimos aqui, o José Luiz da Atena ouviu aqui, o governador da Bahia, Rui Costa, que disse que, na verdade, na opinião dele, governador, há uma questão de um erro estratégico cometido por esse governo, que resolveu apostar na produção de óleo bruto para o comércio exterior e está importando o produto já refinado, o petróleo refinado, e aí sujeito às alterações do mercado internacional e do dólar, e que não seria, então, o problema da carga tributária, especialmente do ICMS. Queria que o senhor falasse sobre isso. Tem solução para isso, professor? Solução pronta no curto prazo, não, mas você pode amenizar bastante o problema, né? O que ocorre é que a política em prática, ela favorece muito a empresa. A Petrobras é amplamente favorecida, claro, porque todo aumento de preço de petróleo no mercado internacional e toda a desvalorização do real imediatamente é repassado aos preços. Isso favorece a empresa e os seus acionistas, mas para a sociedade é muito ruim, porque você eleva o preço do combustível, do gás de cozinha, afeta toda a estrutura de preços. E há o componente aí tributário que é mencionado, mas não é o principal. Quer dizer, os tributos não cresceram, né? O ICMS não cresceu, né? Ele absorve uma parte, mas não houve um aumento percentual dos tributos. Então, você teria que adotar uma política de preços que atendesse, sim, não inviabilizasse a empresa, né? E satisfizesse os seus acionistas, mas, ao mesmo tempo, não penalizasse tão fortemente os consumidores. Bom, quanto às opções e à estrutura entre a fabricação e exportação, isso tem muito a ver com a estratégia da empresa, mas o maior acionista da empresa é a União. A União mantém uma parcela bastante expressiva de poder com relação à empresa. Bom, e aí a gente tem que recuperar que, na verdade, houve, né, com todo o processo que envolveu a Lava Jato e tal, uma desqualificação, uma desconstrução da imagem pública da Petrobras, né? E com a ideia de que uma Petrobras mais mercadista, vamos dizer assim, né, pudesse satisfazer os interesses. Então, isso tem influenciado também, porque a empresa hoje tem adotado práticas que não cumprem essa função social, né? Por isso que todo o processo de privatização, todo o processo de participação maior do capital privado em todas as atividades envolvendo a infraestrutura, etc.,
precisa ser muito bem regulada, ela carece de uma regulação de regras, né, de leis, de funcionamento que evitem um poder de monopólio muito forte, né, ou de oligopólio, poucas empresas que adotam suas atividades independente das consequências para a sociedade brasileira. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, ontem o presidente da Petrobras foi entrevistado aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, general Joaquim Silva Luna. Ele disse que não há possibilidade, na opinião dele, de alterar a política de preço da Petrobras, mas falou também a respeito daquele fundo regulador que tem sido defendido pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, de se usar a parte que cabe à União do lucro da Petrobras para criar uma reserva que poderia ter algum tipo de intervenção no mercado em momentos de alta de preço. Vou pedir para o senhor ouvir conosco aqui o que disse o presidente da Petrobras nessa entrevista à Rádio Bandeirantes. Isso é uma política pública, né? Essa política não é uma responsabilidade social da Petrobras, é política pública. O que é que a Petrobras pode contribuir com isso e está fazendo? Ela tem que produzir o que ela tem feito, distribuir royalties, distribuir dividendos, distribuir tributo, de modo geral, para o seu acionista majoritário, que é o governo federal, e distribuir dividendos. Com esses valores, então, aí o governo sim pode fazer a política pública, pelo que nós estamos sabendo, estão correndo nessa direção, junto aí, Ministério do Meio e Energia, Ministério da Economia, Casa Civil, junto com o Congresso, para construir uma solução. Essa é uma maneira que muitos países adotam, né? Não é interferir na Petrobras. E nesse caso aí, eu diria que o Conselho não participa, a Petrobras diretamente não participa. O que ela faz é o que está fazendo hoje, distribuindo dividendos e distribuindo quantidade de tributos muito grande. Os valores são conhecidos e eles podem fazer um planejamento muito seguro a partir disso. Então, sou totalmente de acordo com a ideia. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, para o senhor faz sentido esse tipo de divisão? Eu vejo o seguinte, a pior solução é deixar como está, né? Essa prática atual é absolutamente incompatível com a realidade brasileira. Quer dizer, você pode eventualmente, como de fato tem ocorrido, favorecer a empresa, favorecer os seus acionistas, mas não cumpre a função social importante. Então, como compatibilizar essas duas coisas? Primeiro, eu vejo que a política de preços não é imutável. Você pode criar regras que amortizem um pouco desse repasse imediato de preços ao consumidor, até porque, lembrando que o preço do petróleo, assim como a cotação do dólar, oscila para cima e para baixo. Circunstancialmente, os dois estão caminhando para cima nesse momento. Mas veja, não significa que toda a estrutura de custos da Petrobras incorre nessas cotações, tanto do petróleo como do dólar, né? Então aí você já tem um espaço para ter alguma política de preços que amenize esse fato. Bom, você criar um fundo regulador utilizando esses recursos para amortizar, né, essas grandes oscilações também é uma alternativa. Mas veja que só o fundo regulador, ao meu ver, com a manutenção da sistemática de preço atual, não é uma solução. Vai ser simplesmente um paliativo para dizer que fez alguma coisa. Então tem que se atuar nas várias frentes, não é? Nas várias frentes referentes à regulação do mercado de petróleo e estruturalmente, como foi aqui já bem lembrado, também repensar a estratégia de produção e exportação entre o petróleo cru, entre o petróleo não processado ou o combustível pronto, né? Eu acho que isso não pode ser só ao interesse da empresa, tem que se levar em conta o interesse do Brasil, da sociedade como um todo. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, nós temos um complicador, acho que é um complicador aí nessa história toda, que é a eleição do ano que vem, que pode ser uma solução no limite, né? Dependendo do resultado, mas até que a eleição chegue, a gente sabe que esse um ano de governo Bolsonaro ainda vai agir pensando na eleição. E não é esse governo, são todos os governos têm como
como balizador de muitas medidas a eleição seguinte. E aí eu queria tratar especificamente sobre a questão do Auxílio Brasil, que é essencial diante de tudo que o senhor falou. A crise está atingindo muita gente, enfim, para muitas famílias o auxílio emergencial é essencial. Só que nesse caso aqui nós temos algumas pendências. Então o governo propondo esse auxílio emergencial já pensando no não pagar os precatórios, como foi dito, né? Empurrar com a barriga os precatórios, o que ficou mal parado por aí, e ainda a reforma do imposto de renda, que já está sendo tratada como um dinheiro novo para bancar esse Auxílio Brasil, quando ela nem foi aprovada pelo Congresso. Como é que o senhor vê essas pendências todas, professor? Pois é, o Brasil, né, nós falamos há pouco da armadilha da meta de inflação, e nós temos outras armadilhas no lado fiscal, né, para o bem e para o mal. O teto de gastos, por exemplo, a emenda constitucional 95, que limitou a expansão dos gastos públicos. O problema é que, se ela teve a boa intenção de canalizar os recursos públicos, né, e manter uma trava nesses recursos públicos, na verdade, ela inviabilizou o investimento público, de uma forma geral, né? Então, nós estamos com os investimentos do Estado no menor nível da nossa história, exatamente em meio a uma das maiores crises, né? Então, isso é uma grande contradição, e uma contradição que se reflete nas outras necessidades. Por que o Brasil precisa de auxílio emergencial, que está sendo chamado de Auxílio Brasil? Bom, porque a renda das pessoas caiu muito e o desemprego atinge, numa acepção mais ampla, mais de 30 milhões de pessoas, né? Porque existem 14 milhões e meio de desempregados, mas tem as outras categorias de desemprego que, na verdade, na prática, pouco importa para quem está fora do mercado de trabalho se ele é um desempregado ou um desalentado, por exemplo, que é aquele que não tem mais perspectiva de achar emprego, então parou de procurar, mas ele continua no mesmo problema. Então, alguma forma de auxílio é necessária. O projeto do governo é claramente eleitoreiro, né, de você criar uma ajuda com base em algum artifício fiscal com vistas à eleição. Mas é muito importante, e você lembrou muito bem o papel da eleição, que todos esses aspectos que nós estamos falando aqui sejam debatidos claramente com a sociedade, pelos candidatos. Quer dizer, é inadmissível que se repita o cenário de 2018, onde um candidato foi eleito e acabou assumindo a presidência da República, terceirizando, vamos chamar assim, a política econômica, ao que ele denominou de um posto de combustível, que, tendo em vista as condições brasileiras, tem cada vez menos combustível, não é mesmo? Sem debate, né? O presidente não participou do debate, e tampouco seu ministro da Economia, né? Então, não é possível, né, que a gente, no Brasil, entenda que isso possa ser delegado a uma pessoa, a um grupo de pessoas, sem debate com a sociedade. Então, as opções de política econômica são várias, envolvem todos esses aspectos que nós estamos falando aqui. A política de preços, as políticas fiscais, né, a questão da taxa de juros. Quer dizer, o cidadão que está se propondo a exercer um cargo executivo, né, em qualquer nível, mas principalmente no âmbito federal, que conduz a política macroeconômica, assim como também os postulantes ao legislativo, precisam deixar muito claro o que vão defender lá, né? Porque senão a sociedade brasileira continuará refém das idiosincrasias daquele que está ocupando o cargo de presidente da República, de ministro da Economia, né? Outro erro, quer dizer, nós estamos tratando de assuntos complexos aqui, né? E que tradicionalmente sempre foram objeto de ministérios da área econômica, mas não apenas o da antiga Fazenda. Existia o do Planejamento, da Indústria e Comércio, o Ministro do Emprego e Trabalho e o Ministério da Previdência. Já no governo Temer, a Previdência foi incorporada ao Ministério do Emprego e Trabalho, mas Planejamento, Fazenda e Indústria e Comércio acabou se tornando um único ministério, pretensamente, para cuidar disso tudo. Olha, é impossível, né, que um único ministério cuide de tantos temas como os que nós estamos tratando aqui, vários que, obviamente, não haverá tempo de tratar.
Então, é algo que precisa ser repensado, porque, veja, não adianta fazer demagogia e dizer assim, eu estou racionalizando o setor público, vou diminuir ministérios. E você perder capacidade de atuação sobre temas extremamente complexos, né? Então, você não tem hoje recursos humanos, por exemplo, tratando no governo federal da questão da política industrial, que é fundamental e perpassa vários dos assuntos que nós tratamos aqui. Então, a questão energética, né? A questão da regulação de preços, do abastecimento, né? Ou do próprio Ministério do Planejamento, né? Que possa apresentar alternativas mais criativas no sentido positivo, com relação, por exemplo, a esse dilema dos precatórios, né? Porque o precatório, veja, ele não surgiu do nada, ele é um compromisso do governo federal junto aos seus credores. Então, você não pode simplesmente renegar isso e levar em conta que isso não foi atendido. Então, é a partir desse conjunto de fatores que é preciso que as alternativas que se apresentem para 2022, né, ou mais propriamente a partir de 2023, fiquem claras, porque não há um caminho único para a política econômica. Todas as decisões, em todos os campos que nós estamos aqui tratando, elas envolvem custos, benefícios, né, elas envolvem a sociedade brasileira. E é preciso que haja maior debate para começar nesse tempo, né, nesse tema, para que se possa deixar muito claro que tipo de linha econômica será adotada ao longo do mandato. Professor Antônio Corrêa de Lacerda está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O senhor levanta um ponto muito importante, professor, o quanto o debate político empobreceu nos últimos tempos, não é? Hoje, nesse clima de sim ou não, uma coisa ou outra, esse ou, não permite muitas vezes que o eleitor tenha conhecimento da profundidade, da complexidade de possíveis soluções, porque nada é tão simples. E já que a gente está falando também em ouvintes, professor, eu queria colocar a pergunta de um ouvinte da Rádio Bandeirantes que faz uma colocação aqui para o senhor. Pessoal, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, porque tudo que eu estou ouvindo ele falar aí a respeito de flexibilização das metas de inflação, intervenção na Petrobras, tudo que o professor está sugerindo aí de estoque regulador, isso tudo foi feito pelo ministro Guido Mantega no governo da Dilma, e a gente viu que deu no que deu, né? Então, o que ele acha que agora, se a gente fizer as mesmas coisas, os resultados vão ser diferentes no governo? Meu nome é Rodrigo, eu sou aqui da Moca. O que o senhor responde para o nosso ouvinte Rodrigo, professor? Rodrigo, meu caro, veja bem, você não precisa repetir erros passados. Pelo contrário, você pode aproveitar e aprender com erros passados. Agora, você achar que fazendo o contrário do que você fez que deu errado vai ser solução, é um engodo, é um equívoco, né? Então, você deixar os preços livres com relação aos combustíveis e achar que isso é solução para a empresa, para os seus acionistas. Por acaso, eu sou acionista da Petrobras, né? Porque eu usei parte do meu fundo de garantia há 25 anos atrás para comprar ações da Petrobras e tenho até hoje. Então, é muito bom. Para o acionista da Petrobras é bom. Só que eu também vou lá e abasteço, né? Abasteço no posto de combustível. Eu também, tudo que eu compro com relação aos meus consumos do dia a dia está influenciado nisso. Então, achar que isso é uma solução, um grande equívoco. Então, veja, se no passado houve erros, você precisa corrigir esses erros. E não quer dizer que você vai, a partir daí, realizar uma atividade econômica que é totalmente voltada para o mercado, né? Que o mercado vai resolver tudo. Isso é um grande equívoco. Então, mesmo se refere a metas de inflação. Veja, a meta de inflação não é a santíssima sé, né? Que você não pode mexer, desde que você faça isso com critério, né? Agora, não dá para ter uma política econômica e monetária e de fixação de taxa de juros que só vai atender os interesses dos rentistas, porque nós, sociedade brasileira, nós precisamos de ter esse encaminhamento, essa atividade, né?
Nós precisamos de ter investimento, de ter atividade econômica, nós precisamos de ter crédito e financiamento a valores justos, né? Então, esse tipo de visão de que você não pode mexer em nada, ora, isso favorece uma camada da sociedade brasileira. E é aquela que tem um poder de influência, de opinião, muito maior do que os cidadãos. Por isso que é importante que nós tenhamos a coragem de chegar aqui e colocar essas questões, de chegar publicamente e colocar essas questões. Agora, veja, quem vai fazer escolha num sistema democrático, que é o melhor deles, e felizmente temos a democracia, é o cidadão brasileiro, é o eleitor. Daí a importância, e daí por isso eu tenho ressaltado, de que o mínimo que temos que exigir dos postulantes a qualquer cargo no executivo, no legislativo, seja a explicitação do que ele pretende fazer, qual a visão dele da economia e quais as melhores práticas internacionais. Nós cometemos um verdadeiro absurdo, que é adotar práticas. O Rodrigo estava lembrando, o ouvinte estava lembrando dos erros nossos passados. Mas veja, o Brasil tem adotado políticas econômicas que não são as melhores práticas internacionais. E, pelo contrário, está desprezando as melhores práticas internacionais. Então, vamos aprender com os nossos erros passados, mas também vamos saber adotar aquelas políticas econômicas, aquelas medidas que têm sido bem-sucedidas mundo afora, né? E não precisa ir muito longe, veja o que está fazendo o governo Biden, tá? Que está longe de ser alguém que possa ser acusado de ser esquerdista, de ser comunista, ou qualquer coisa assim que está muito em voga aqui no Brasil, alguns falsos debates, né? É um país extremamente capitalista, mas veja que tem uma regulação do Estado muito boa, né? E que está utilizando o poder do Estado para combater a crise, atuando sobre os mais diferentes aspectos. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, só para não perder a oportunidade, dia sim, dia também, eu sou chamado de chinês aqui, de comunista. Tá tudo em casa, não tem problema nenhum, tá certo? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou que a gente tem que aprender com os erros do passado, não repetir os erros, né? Pelo menos fazer erros novos, né? Pelo menos isso. Em relação à crise hídrica, professor, o que a gente aprendeu com a crise de 2001? O que a gente deixou de fazer? A nossa situação é tão frágil agora quanto foi em 2001, professor? Ela é quase tão frágil quanto em 2001, talvez menos porque a gente tem alternativas, né, das termoelétricas, nós já diversificamos a nossa matriz energética. Hoje a participação, por exemplo, da energia eólica, da energia solar é maior na matriz do que foi no passado, mas basicamente o Brasil ainda tem uma participação da energia hídrica muito significativa, o que faz com que, evidentemente, o papel, né, das intempéries, da climatologia, da situação das chuvas, afete muito a nossa atividade. Agora, nesse sentido houve uma evolução, mas em outros aspectos, como da regulação que a gente falava, e da visão de que a privatização resolve tudo, né, que é um equívoco, né, porque, na verdade, o que ele gerou o apagão de 2001 foi uma combinação de ausência de investimentos, né, já que algumas das empresas privatizadas não realizaram investimento, o Estado também estava com a sua impossibilidade de realizar esses investimentos. Então, de alguma forma, nós precisamos de um novo panorama no que se refere à atividade econômica, à atividade energética, para que o país possa desempenhar um papel mais relevante do ponto de vista da sustentabilidade, quer dizer, combinar o crescimento econômico com a evolução da atividade energética e conduzir isso de uma forma que não haja interrupção, porque, veja, se houver um racionamento, toda a crise que a gente está vendo, isso vai haver racionamento ou não, vai depender basicamente das chuvas, né? Dentre outros fatores, vai limitar ainda mais a capacidade de reação da economia, né? Afetando, portanto, a vida das pessoas. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, professor da PUC de São Paulo, falou com os ouvintes da Rádio Bandeirantes nesse sábado. Obrigada, viu, professor? Um bom final de semana para o senhor. Até uma próxima entrevista aqui na Rádio Bandeirantes. Uma satisfação, até a próxima. Obrigado. Obrigado.